Quando a gente fala em show do milhão, é bem capaz que você lembre disso aqui, ó. Valendo R$2.000, o que é a Via Láctea? É número 1, a marca de leite. Que fruta é ressecada para se tornar uma ameixa seca? Eu pulo. Você pula? Ou até desse meme aqui, ó. Vem pra cá, coloca o celular. Mas deixa eu te fazer uma pergunta e você me responde se você souber, tá? Você sabe o que é um buraco de minhoca? Não tô falando do buraco de minhoca do jardim. Na verdade, é um conceito que faz parte da teoria da relatividade geral do Einstein, em que, segundo ele, haveria um espaço que conectaria dois pontos no universo, sendo isso dois universos diferentes ou até dois lugares. E se eu te dissesse que o show do milhão que tá passando hoje, em 2025, e o show do milhão de 1999 são esse buraco de minhoca? E se eu te dissesse mais? Que os dois formam um caminho para mostrar uma grande mudança na sociedade brasileira. É isso que eu vou te provar hoje e te mostrar no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Desculpa, eu sou muito fã do Show do Milhão. Eu adoro. Você já deve estar cansado de saber que o Show do Milhão é um dos programas mais longevos e também um dos de maior sucesso da televisão brasileira, né? Boa noite, moças e rapazes, meninas e meninos. Estamos iniciando mais um programa Show do Milhão com a pergunta: será que algum corajoso vai ganhar R$1 milhão? Um programa que com certeza marcou época, teve muitas polêmicas e que com certeza vai provar um ponto muito grande pra gente até o final desse vídeo. Mas eu acho que é muito legal a gente começar lembrando de onde que isso surgiu e por que que ele veio para a televisão brasileira. Muita gente fala que o Show do Milhão começou a partir de uma cópia do programa que se chamava Quem Quer Ser um Milionário, que fazia parte da grade de uma produtora de televisão britânica. For the first time on UK TV, we have a top prize available of £1 million, and it could be won here tonight. Join us now for Who Wants to Be a Millionaire? E isso que até um certo ponto pode ser considerado verdade. Porém, o próprio Silvio Santos já trouxe algumas fontes de programas antigos, até de programas que ele mesmo apresentava. São programas como inspiração na televisão. Por exemplo, o programa O Céu é o Limite, de 1955, da TV Tupi, e também o programa Arrisca, dentro do programa Silvio Santos, que passava na TVS. Nós desejamos que desse programa você seja o campeão. Atenção, público brasileiro, continua o programa Silvio Santos, agora com Arrisca Tudo. Lá em 1976. Conhecimentos gerais para os 3 candidatos que arriscam 100 cruzeiros. Como se chama esse mate amargo muito apreciado pelos gaúchos, hein, Ronaldo? Chimarrão. Certa resposta. Só que chegou um tempo, lá em 1999, que o Silvio Santos mandou colocar na programação uma vinheta que começou a dar medo em muita gente. Seria o quê? A virada do milênio? Seria o mal do século? Porque os 22 dias estão chegando. Os 22 dias estão chegando. E depois de tantas teorias, porque nessa época a gente não tinha tanta informação e se conversava tanto assim, né? Pra saber que seria só um novo programa de televisão que ia estrear em 7/11 de 1999. O nome seria O Jogo do Milhão. O maior prêmio da televisão. Seu cupom pode valer R$1 milhão no Jogo do Milhão.
Jogo do Milhão, esse que começou com o Silvio Santos explicando mais sobre a regra, sobre o que seria mais um dos programas de trivia ou de quiz da televisão brasileira. Nós estamos iniciando o tão comentado, o tão propagado Jogo do Milhão. E vocês que durante muito tempo viram os anúncios, os 22 dias estão chegando, os 22 dias chegaram. Durante 22 dias, às 10 horas da noite, nós estaremos realizando o Jogo do Milhão. Para quem não viu na época ou nem viu a versão de hoje, o Jogo do Milhão tinha algumas coisas diferentes. Por exemplo, ele era o primeiro programa na televisão brasileira a dar um prêmio de R$1 milhão. Se você vier ao programa, você ganha R$200. E se você participar do jogo de respostas e perguntas, você poderá ganhar até R$1 milhão em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Era um programa de perguntas e respostas que tinham 16 perguntas, com resposta, para você chegar no 1 milhão. Bem, nós teremos 16 perguntas. Você pode pular 3 perguntas e você pode pedir socorro 3 vezes. Agora, se você errar em qualquer uma das 15 perguntas, você recebe metade do prêmio ganho. Se você errar na pergunta arrisca tudo, a pergunta número 16, você perde tudo, você ganha só os R$300. Tá ouvindo? E ao longo do caminho você tinha ferramentas para você poder chegar lá. Algumas ajudas. Por exemplo, tinha as cartas. Então aqui eu tenho a carta número 1, a carta figura que não vale nada, o número 2 e o 3. Se você tirar a 1, nós eliminamos uma resposta errada. 2, 2 respostas erradas. 3, 3 respostas erradas. Tinha os universitários, que eram os universitários de gravatinha, que ficavam lá do lado. Tinham as placas, que era a ajuda da plateia. Então, por favor, senhores participantes, preparem-se. Mostrem as plaquinhas, por favor. Todos estão dizendo, só um falou que é o número 3, todos acham que é o número 4. E também tinham os pulos, com simpáticas criaturinhas que ficavam pulando lá embaixo do CG, que era muito bonitinho. Eu não sei se você chegou a se perguntar, mas sabe qual que foi a primeira pergunta da história do Jogo do Milhão? Quem reprovava os calouros em seu programa tocando uma buzina? Resposta número 1 diz que é o Raul Gil. Resposta número 2, o Bolinha. Resposta número 3, o Flávio Cavalcante. E a resposta número 4 é o Chacrinha. Mas não era tão simples assim chegar e participar do Jogo do Milhão. Você tinha que montar todo um processo, que nem antigamente tudo tinha sorteio, né? Amanhã tem o Jogo do Milhão. Se você for sorteado, ganha R$100. Se você for classificado, ganha mais R$200. E se você entrar no jogo de perguntas e respostas, poderá ganhar até R$1 milhão. Compre já nas casas lotéricas ou nas lojas do baú a revista SBT e mande logo o cupom. Mas um detalhe muito legal também nessa época é que as perguntas também podiam ser mandadas pelos internautas. Então as perguntas difíceis que apareciam antigamente, elas eram pagas para as pessoas. O SBT e o provedor Sol estão juntos no Jogo do Milhão. Você que é internauta pode receber um pagamento pela sua colaboração e mandar perguntas com uma alternativa certa e 3 erradas. E claro, o programa começou a fazer bastante sucesso, se tornou um ícone cultural brasileiro e aí algumas parcerias começaram a vir. Por exemplo, Nestlé e você no Show do Milhão, você lembra? Depois de 80 casas, agora a Nestlé vai dar mais de 140. É a promoção Nestlé Você no Show do Milhão. Mas como tudo que faz bastante sucesso, acontecem algumas polêmicas no meio do caminho, né? E no até então Jogo do Milhão não seria diferente. A começar pelo nome, né? Que mudou de Jogo do Milhão para Show do Milhão na virada do ano 2000, porque até então um argentino tinha o direito do nome de Jogo do Milhão aqui no Brasil. Para evitar mais um processo, né? Dos vários que vieram, eles preferiram mudar esse nome. E até amanhã, quando nós estaremos de volta com o programa O Show do Milhão. Tchau, pessoal! E também já teve uma grande polêmica com uma pergunta que não tinha resposta, em que a moça até entrou na justiça para garantir uma coisa que ficou conhecida como teoria da perda de uma chance, em que a pergunta foi essa aqui. A Constituição reconhece direitos aos índios de quanto do território brasileiro? Resposta número 1, de 22%. Resposta número 2, de 2%. Resposta número 3, de 4%. E resposta número 4, de 10%.
O que acontece é que essa moça, numa pergunta de 500 mil, ela não tinha como responder. Por quê? Primeiro porque ela admitiu que não sabia, mas é porque a resposta estava errada. Então, né, alguém buzinou no ouvido dela para ela entrar na justiça para requerer essa, vamos dizer, ela tinha uma chance, mas não tinha como ganhar, né? Então o SBT teve que pagar uma balinha para ela. Essas coisas acontecem, né, Babarelando? Podia acontecer comigo, né? É, seria bom, seria bom. Meu Deus, é muito dinheiro! Beleza, mas lembramos do Show do Milhão. Mas por que o Show do Milhão vai mostrar pra gente uma mudança no Brasil? Eu acho que a gente vai começar a entender isso analisando algumas coisas que o programa tinha antigamente, tem hoje, mas que talvez não tenham tanto sentido assim. Com certeza, na época, o prêmio de R$1 milhão foi um impacto muito grande. Mas a gente tem que entender um pouco do contexto, de 1999 para 2025. Por exemplo, em 1999, teve um participante que se chamava Maurício. Ele queria R$100 mil. Olha pra quê? Você acha que com 100 mil ele quita a dívida? Não só quita a dívida, como faz outras coisas. Como ainda faz uma reforma? Enquanto essa moça de 2025 queria 80 mil. Pra quê? Eu quero 1 milhão, né? Mas assim, vou ficar contente se eu ganhar 80 mil. Eu quero realizar o sonho do meu filho, que é ir pra Itália. Aí vocês vão pra Itália com 80 mil reais, dá pra ir pra Itália, sim. Dá. Babarelando 80 mil só pra viajar. Meu Deus! Ela quer comprar um terreno na Itália, não? Nossa, mas eu tô achando que a régua dessa moça em viagem é muito alta. Meu Deus do céu. E o mais engraçado disso tudo é que os dois responderam a mesma pergunta, olha só. Quantas cores tem a bandeira do Brasil? 5 cores, 3 cores, 6 cores, 4 cores. Respondo. Qual é a sua resposta? Número 2, 4 cores. 4 cores? Isso. Você acerta disso? Tô. Valendo R$2 mil, qual é a resposta certa? Certa resposta. Outro caso interessante é de uma participante chamada Esmirna, que ela chegou na tão sonhada pergunta de 1 milhão, mas levou 500 mil para casa. Mas olha só o que eles estavam conversando, do que ela faria com o dinheiro no início do programa. Para você, o que você gostaria de comprar para você? Para mim, acho que o desejo de todo mundo é ter seu lugar de morar, uma casa. Mas se você ganhar um dinheiro suficiente para comprar uma casa, lá em Campina Grande também uma casa não é tão cara. Uns 60 mil, não sei. 60 mil reais, Barbarelando. Não compra janela mais. Sabe aquelas portas de gente rica que é grandona? Não compra aquilo, Barbarelando. Nossa. E por acaso a gente entende alguma coisa disso? De ser pobre? A gente entende pra caramba. De porta de rico. Não, isso a gente não entende não. Mas você quer saber por que isso é tão diferente? Porque fazendo as contas, sabe quanto que 1 milhão naquela época valeria hoje? O equivalente a 5 milhões e 400 mil reais. Ou seja, o prêmio do Show do Milhão de hoje, ele é defasado em relação ao Show do Milhão de antigamente. Ou seja, 1 milhão, o impacto que a televisão dava para 1 milhão não é o mesmo impacto que 1 milhão gera hoje. Mas se eu tivesse 1 milhão agora, eu tava muito feliz. Com certeza. Eu ia estar lá só respondendo perguntas assim, sim, 6. E tem um outro ponto bem importante. Você já parou pra pensar nos universitários? Universitários, beleza. Ainda tem universitários no programa de hoje. Mas será que os universitários têm a mesma significância do que tinha antigamente? Você tem que lembrar que na época a gente era praticamente o sonho da nossa mãe de formar em alguma coisa e colocar um diploma lá na parede. Mas você tem que lembrar também que era completamente diferente estar na faculdade antigamente de estar na faculdade hoje em dia. A gente pode analisar isso até como é que os universitários eram tratados, com uma pompa, circunstância. Eles estavam de fraque. Quem que ia usar um fraque hoje lá no Show do Milhão? E olha os universitários de antes. Alfredo Lucas Neto tá fazendo que curso, Alfredo? Eu faço odontologia. Você, Andréia Cipriano, você que veio lá da Paraíba, você é paraibana? Sim. Tá fazendo que curso, Andréia? Eu faço letras. E você, Isaac Gatão, tá fazendo que curso? Direito, Silvio. Você sabe a resposta? Eu acho que é a número 3, Silvio. Eu vou com eles. Vai? Vou. Valendo 5 mil, qual é a resposta? Certa resposta. Eu não vou colocar os universitários de hoje para não expor, mas se você quiser dar uma olhada depois, você olha.
Barelando, se o universitário de hoje responder igual eles respondiam antigamente, eu sou um pires. São os 7 países mais ricos ou não? Não. São os ministros da União, a reunião de ministros da União Europeia. A gente fala em universitários porque vem da universidade, que foi fundada entre o século XI e no século XII na Europa medieval. Mas a gente tem que entender um pouco do contexto do que era uma faculdade em 1999 e uma faculdade hoje em dia. A faculdade antigamente ela era tratada como uma ascensão social. A pessoa que entrava na faculdade, ela basicamente estava dizendo para a sociedade que agora ela ia endinheirar. Por quê? Porque não era todo mundo que podia fazer faculdade, eram poucas vagas, a maioria eram só as escolas particulares. Nessa época, só 6,7% das pessoas entre 18 a 24 anos estavam numa faculdade. Mas a gente pode ver que tem uma progressão dessas pessoas, ou seja, a partir do ano 2000, com políticas públicas, mais pessoas começaram a ingressar nas faculdades, o que foi uma oportunidade, também trouxe um outro lado da moeda. Agora, para você ascender socialmente, ganhar dinheiro, você não tem mais emprego garantido por fazer faculdade. É basicamente que você agora se nivela com os outros, é um pré-requisito para você ascender socialmente. Deu para entender? E vendo esses dois recortes, a gente consegue ver como é que o Show do Milhão conseguiu traduzir isso. Se você olha um universitário hoje, com certeza você não sente a mesma confiança de um universitário de antigamente. Outra coisa que a gente consegue perceber socialmente assistindo o Show do Milhão é que você percebeu que as pessoas antes valorizavam muito mais o conhecimento? Mas de que forma eu quero dizer? Até para você entrar no Show do Milhão era meio que por conhecimento, porque eu não sei se você sabe, mas tinha um teste de nivelamento. Você comprou a revista? Comprei. Você fez o teste de classificação? Fiz. Lembra quantas perguntas você acertou? Acho que 13. Se você acertar 13 perguntas aqui, você vai a 200 mil ou 300 mil reais. Tá ótimo. Eu acho, vamos pensar junto, mas pelo menos a impressão que eu tenho é que as pessoas que assistiam antigamente, elas valorizavam mais o conhecimento. Você quer ver um exemplo para eu provar meu ponto? Olha a pergunta que um jovem de 18 anos respondeu naquela época. Que pintor brasileiro pintava a beleza da mulata e a sensualidade feminina? É um Di Cavalcanti. Está certo disso? Estou. Valendo R$500 mil, qual é a resposta certa? Certa resposta, Di Cavalcanti. E olhando para a sociedade atualmente, do fundo do seu coração, você acha que um jovem de 18 anos responderia essa pergunta dessa forma hoje? Sim ou não? Eu tenho uma proposta para fazer. Quem estiver assistindo esse vídeo, vai lá e faz essa pergunta para um jovem de 18 anos. Boba, Barelando, ele vai ter que ir pro Google, né? Não vai ter muito outro jeito. Eu acho que para provar ainda mais que teve uma valorização da marca do Show do Milhão, do conceito de você saber as coisas ou de ser inteligente, até os produtos licenciados do Show do Milhão fizeram muito sucesso. Por exemplo, você deve lembrar do CD-ROM interativo do Show do Milhão. Chegou o CD-ROM do Show do Milhão, o mais sensacional jogo interativo de perguntas e respostas. Certa resposta. O CD-ROM do Show do Milhão já está à venda. Ou então, daquele que você usava para usar esse CD, o computador do milhão. O computador do milhão geração 3 é irado. Ele vem com super processador Intel, CD-ROM para você jogar, ouvir suas músicas e ver seus shows prediletos, caixas de som e microfone. Teve Show do Milhão no Mega Drive e uma versão do Mega Drive do Show do Milhão. Teve um minigame da Tectoy do Show do Milhão. E até uma versão do celular do milhão. Bom dia, é sobre o celular do milhão? Esse celular é bom? Isso é bom? Papai é muito bom! Eu acho que só faltou o milho do milhão mesmo, né? Exatamente, como que eles não pensaram? A oportunidade estava aí. Nossa, podia ter uma barra de ouro em formato de milho. E assistindo ao Show do Milhão, a gente consegue perceber também uma inversão dos valores. Antigamente o Show do Milhão, ele te dava o dinheiro. Hoje o Show do Milhão é só um veículo para você supostamente ficar conhecido, para você ganhar dinheiro. Porque hoje a fama vale mais do que o dinheiro. Eu ia estar lascada, por quê? Lá vem. Eu fui universitária da nova geração, ou seja, burra. Eu ia parecer igual uma tonta lá,
Se eu fosse ficar famosa, ia ser pelas minhas pataquadas. O pior é que eu não posso discordar desse segundo lugar aqui não, Fernando. Porque o que ia ter de manota no show do milhão. E você quer saber até uma coisa boba, mas de produção audiovisual mesmo? Você consegue perceber que hoje as coisas têm menos suspense do que antigamente? As pessoas não dão o tempo suficiente para a coisa se desenvolver. É a tiktokização da coisa. Antigamente, olha só as musiquinhas de suspense. Ornitorrinco número 1 é um vulcão. Ornitorrinco número 2 é um rio. Ornitorrinco número 3 é um legume e ornitorrinco número 4 é um animal. Olha isso aqui, se não aparecesse essas perguntas, se eu não cagava na calça. Fora a pressão psicológica do Silvio Santos perguntando, você está certo disso? Eu não sei mais nem meu nome se ele perguntasse isso pra mim. Eu falei, não sei, Silvio, talvez eu chame Jairo, não sei. Eu não sei se vocês perceberam o quanto que a sociedade mudou, mas uma pessoa que ganhou 1 milhão era o Sidney, lá nos programas lá de 1900 e cafunga. Ele ganhou com uma pergunta que claramente hoje ia dar muito problema. Pergunta que vale R$1 milhão. Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula? Com a sociedade polarizada do jeito que a gente tá, num programa de alto alcance na TV aberta, você acha que essa pergunta ia passar impune? Eu acho que a tolerância ela diminuiu ao longo dos anos, a ponto disso não poder nem ser mais perguntado. E o que a nossa conclusão traz aqui do buraco de minhoca que o Show do Milhão criou na sociedade brasileira? A gente percebe que é um programa que perdeu um pouco da importância, um programa que perdeu um pouco da imponência. Antes, o Show do Milhão era um programa para mudar vidas, era um programa assistencialista como se fosse uma porta da esperança. É um programa comunitário, é um programa onde todos se integram para solucionar problemas, para satisfazer desejos. Vamos abrir as portas da esperança! Hoje é um negócio que, tipo, vamos ver uns burros falando burrada e tá tudo certo. Vamos ver um apanhado de publicidade cujos até os pulos são vendidos? Vamos, e é isso que se tornou. E outra coisa que vem ganhando força ao longo do tempo é a facilidade das coisas. O que eu quero dizer de facilidade? Você percebeu que as perguntas parecem um pouco mais fáceis? Elas parecem, né? As pessoas parecem não responder tão bem também, porque é difícil o pessoal chegar nos 500 mil. Mas isso também faz parte porque as pessoas em casa não querem parecer burras. Se as perguntas forem difíceis, elas vão ficar frustradas e tirar a maior coisa que existe hoje no mundo do YouTube e da televisão, que é a retenção. Ela vai desistir de assistir e com certeza você não vai conseguir mais dar um pulo EMS, porque não as pessoas vão estar lá para assistir. Infelizmente, o Show do Milhão escancara o que a gente vem vendo ao longo do tempo. As coisas vão ficando mais rasas, simples e talvez ensinando menos. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!